11 dias após o crime que chocou a grande João Pessoa, a polícia chegou ao suspeito de matar com requintes de crueldade o professor José Dionísio. E como o delegado do caso já suspeitava, tratava-se de alguém muito próximo à vítima. É simplesmente o compadre do professor que confessou o crime e passa por audiência de custódia. O repórter David Martins está ao vivo e traz as informações. Boa noite, David. Oi, Jamar, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A audiência de custódia começou agora há pouco. Nesse momento, o Lambert Cabral, de 51 anos, está sendo ouvido. Ele foi preso ontem, ele é suspeito de ter participação no crime do professor Dionísio, de 61 anos. O corpo dele foi encontrado no dia 5 de abril, em mata, aqui no município de Santa Rita. O repórter Bruno Pereira acompanhou e entendeu o que aconteceu de acordo com a explicação do delegado. Vamos assistir a matéria. 11 dias após um crime bárbaro, com requintes de crueldade e considerado um mistério, a Polícia Civil da Paraíba consegue um importante avanço na investigação da morte de José Alves Dionísio, de 51 anos. O professor de língua portuguesa foi encontrado morto a facadas na sexta-feira, 4 de abril, em um canavial, na zona rural de Santa Rita. Apesar de ser um caso muito complexo, o acusado do crime já está preso e foi identificado como Lambert Cabral de Oliveira, de 51 anos. Ele acabou confessando o crime, só que nós preferimos resguardar o teor da confissão, porque nesse momento nós precisamos confrontar essas informações da confissão com provas técnicas, provas periciais, como, por exemplo, a perícia que foi realizada no interior do veículo, a perícia no local do crime. Nós vamos verificar esses vestígios e confrontar com informações repassadas por ele. Durante o interrogatório, o suspeito deu detalhes da dinâmica do crime e informou que encontrou o professor aqui na principal do bairro do José Américo e depois circularam por alguns bairros da capital. Logo em seguida, foram até Santa Rita, onde o crime aconteceu. O local de encontro do cadáver foi o local de execução do crime. Eles se encontraram no José Américo, isso segundo a informação do próprio confesso, o investigado confesso. Eles se encontraram no José Américo, circularam por João Pessoa em alguns bairros e foram até Santa Rita, aqui nessa cidade, no distrito de Lerolândia, onde aconteceu o crime. Agora, é aquela história, nós precisamos confrontar essas informações com dados técnicos que ainda estão sendo colhidos. Pelo depoimento das testemunhas e o cenário encontrado pela polícia, a linha inicial de investigação levava a crer que o crime foi praticado por alguém de muita proximidade e que tinha contato com a vítima. A polícia também descobriu que os dois tinham uma grande proximidade há mais de 30 anos. Inclusive, a vítima era padrinho do filho do homem que matou o professor. Ele tem 51 anos de idade, é uma pessoa muito próxima do senhor Dionísio, como nós já suspeitávamos, um crime de proximidade, uma pessoa de alta confiança do senhor Dionísio. Um pouco mais cedo eu conversei com o advogado do suspeito. Ele falou sobre o caso. Vamos ver. A defesa entende que a requisição da prisão temporária por 30 dias, como já informado pelo delegado, é uma decisão prematura. A gente vem analisando o caso, acredita que o réu é inocente, é o que ele passa, que não foi ele que cometeu o crime. E ainda está uma coisa muito nova. A gente ainda está analisando esse processo. Diante dessas informações, a gente não pode abranger sobre o assunto ainda mais, porque ainda não nos deparamos com o processo para fazer essa análise mais detalhada do caso. A polícia fala em uma possível confissão durante o depoimento. De fato, houve essa confissão? Existe um depoimento do meu cliente. Eu ainda não tive acesso. Eu preciso ter acesso para eu poder me confirmar essa informação. Ele fala que é inocente, fala que não foi ele que cometeu o crime e a gente ainda está nessa análise do processo. Eu ainda não tive acesso ao processo. A gente ainda está nessas diligências de documentos para poder ter
essa apreciação de tudo que está acontecendo. Muito bem, agora estou ao vivo com o advogado, com o doutor José Perônico. A audiência terminou agora. Qual foi a decisão da juíza a doutora Liliane Francinete Corrêa Canané? A prisão é mantida? A prisão ficou mantida, para nossa surpresa, não esperávamos, até porque o processo ainda é uma coisa muito nova, não existe nenhuma conclusão, mas a prisão foi mantida, ele vai para o presídio padrão de Santa Rita, só ressaltando que a prisão mantida foi a prisão provisória e não foi transformada em preventiva. Então existe esse período de 30 dias, que nesse período pode ser revertido. Qual será o próximo passo? Claro que é a reversão dessa prisão, mas a partir de agora, o que a defesa faz? O inquérito corre em sigilo. E existe o sigilo da autoridade policial e a gente vai tentar conversar com o delegado para saber sobre os fatos, realmente o que foi, o que está sendo verificado, para a gente poder ter uma defesa. Em tese, na audiência também foi dito, ele se diz inocente. Ok, muito obrigado pela atenção, pelas informações. Está aí a informação em primeira mão, Jomar. A prisão do Lambert está sendo mantida, a prisão temporária. Ele segue para um presídio aqui da região mesmo de Santa Rita, no caso, presídio padrão. Contigo. Ok, obrigado, David, pelas informações, né? Eu lamentei desde quando eu soube da morte, né? Trouxemos aqui no Cidade Alerta Paraíba, já que eu já fui aluno de português do professor José Alves Dionísio, um professor excelente, uma pessoa muito fácil de lidar, conversava com todos os alunos, uma pessoa fantástica. Agora eu fico assim pensando, né, a situação do advogado, né, doutor Perônio aí, já que, segundo o próprio delegado, não acredito que o doutor Aldoville viria dar uma entrevista dizendo que o Lambert havia confessado sem que a confissão tivesse acontecido. Mas fica ali aquele embate entre a autoridade policial e o advogado de defesa. Vamos então aguardar os próximos capítulos desse caso aí da morte do professor José Alves Dionísio.